portanto, eu estava e estou reformada por invalidez, portanto, já há 6 anos atrás, 7 anos, fui reformada precisamente porque tenho doença de Crohn e nessa altura impossibilitava-me de trabalhar ou de fazer a minha vida profissional ou até a minha vida privada, impossibilitava-me de fazer quase tudo. A maior parte das vezes não podia deslocar muito da minha casa, a doença de Crohn é uma doença complicada e, para além disso, tinha muitos outros problemas de saúde, não só possam ter vindo da minha doença de Crohn, porque a doença de Crohn também traz outro tipo de problemas, infelizmente não é só o problema do intestino, depois acaba por trazer muitos outros problemas também, e, portanto, impossibilitava-me o meu profissionalmente e também a nível particular. Com, portanto, o conhecimento do X39, eu quis experimentar qualquer coisa nova, porque também, no fundo, a medicação que eu tomava muita medicação para muitas coisas diferentes, não só a nível do meu intestino, a nível da minha doença de Crohn, também tomava outro tipo de medicação, principalmente anti-inflamatórios, que isto era, no fundo, uma bola de neve. Eu tomava anti-inflamatórios por causa de algumas dos meus problemas de saúde e depois a minha doença de Crohn ativava precisamente por causa da toma dos anti-inflamatórios que eu não suportava e, portanto, isto era uma bola de neve. Andava sempre umas coisas atrás das outras e acabava por não ter forma de conseguir fazer a minha vida. A partir do momento em que conheci o X39, resolvi realmente testar. Não, a princípio nem foi para mim, foi para a minha mãe devido às dores que ela tinha. E depois resolvi eu mesma fazer o teste e já lá vão 2 anos e algum tempo, se não me engano, 2 anos e... Portanto, foi em agosto, já fiz 2 anos e 2 e 3 meses ou 2 anos2 e 3 meses. e pouco, sim. 2 anos e pouco. Portanto, foi quando eu estive com a Susana, em agosto. Ela realmente deu, na altura, foi para a minha mãe, pelas condições da minha mãe, e eu achei que comigo, que se calhar não era bem a mesma coisa, mas depois sim, resolvi, como ela, portanto, com ela fazer o teste também, ou seja, ela fazia e eu fazia também o teste. Ela por causa das suas coisas e eu por causa das minhas. Mas Claro. realmente foi um teste e tanto, porque eu não posso dizer que, como algumas pessoas dizem, que ao fim de 15 dias tinha muitas coisas diferentes. Não tinha. Não tinha ao fim de 15 dias, nem ao fim de um mês e tal. Senti algumas diferenças a partir de um mês, melhorei as minhas dores a nível, portanto, da minha coluna, dos meus joelhos, aqueles problemas de articulações que a doença de Crohn às vezes também traz, pelo menos as pessoas que têm doença de Crohn devem entender o que eu digo, que eu, a nível de articulações tinha bastantes problemas e sei que portanto, houve muitas outras coisas que melhoraram depois gradualmente, mas no primeiro mês não posso dizer que realmente fez um efeito estrondoso e uma coisa, não fez. Mas ao fim de 3 meses, sim, ao fim de 3 meses eu senti algumas diferenças já bastante acentuadas, consegui diminuir parte da minha medicação, não ainda em relação à doença de Crohn, não podemos passar por aí, a doença de Crohn não aconteceu logo, não aconteceu nem um mês, nem 2 meses, nem 3 meses depois, e mesmo nem 4 nem 5 meses. Portanto, foi mais ou menos ao fim quase de 6 meses é que eu tive realmente uma melhoria bastante considerável em termos da minha doença autoimune, portanto, da minha doença. Era uma doença complicada, sempre foi, a doença sempre foi complicada, embora que eu tivesse fases boas e fases más, como todos, acho eu, têm esta doença, alguns mais do que outros. Susana, Não, só. estava a dizer que é muito importante, como tu estás a dizer, porque nós estamos aqui e tu sabes que já estás
há muito tempo a usar a tecnologia e disseste aqui coisas que eu agradeço-te e prova que nada disto foi combinado. Aliás, tu disseste que tens estado afastada, não tens estado tanto connosco, mas falas na tecnologia, no uso dela, falas no facto de começares a ter benefícios com o tempo, ou seja, primeiro numa coisa, depois noutra, porque é importante as pessoas perceberem. No fundo, tudo aquilo que tu estás a dizer é aquilo que eu estive a explicar há bocadinho na prática. As coisas levam tempo. O peptídeo começa a ser elevado na nossa corrente sanguínea e as coisas vão resultando desse uso continuado. Não são coisas que nós não vamos ter uma doença de Crohn e colocar o X39 e deixar de ter a doença de um dia para o outro, até porque tu és uma pessoa que tens inclusive documentos. Nós temos exames médicos que provam, não é? Exatamente. A tua Exato. ida, que até foi um ano depois, a tua ida à médica, onde comprova a renovação celular daquela parte do intestino delgado. E Portanto, tenho uma coisa importante para dizer que tu ainda não sabes e ainda ninguém sabe, que eu tenho continuado a ir à minha consulta da doença de Crohn. A minha médica está extremamente contente com os resultados e a minha médica neste momento tem conhecimento do uso do X39. Portanto, eu disse à minha Maravilhoso. médica o porquê da minha melhora, porque ela não sabia e ela disse que eu tinha tido melhoras sem a medicação, porque eu não estava a tomar medicação para a doença de Crohn. Ela queria-me induzir, portanto, não é uma questão dela queria, ela sugeriu que eu fizesse uma medicação nova, porque na altura em que eu fiz o exame eu tinha uma inflamação considerável e, portanto, ela queria que eu começasse um medicamento novo que eles estão a fazer agora e que é injetável, mas que é feito mensalmente, e ela queria que eu começasse a fazer essa medicação. E eu decidi esperar precisamente porque ainda não tinha feito os 6 meses sequer do X39 e eu achava que poderia ter mais melhoras porque tinha sentido as outras melhoras, mas ao mesmo tempo não lhe queria estar a dar a ela um, um parecer meu daquilo que estava a acontecer, até porque eu ainda não tinha provas de que isso poderia acontecer, não é? E nessa altura eu não lhe disse absolutamente nada do que estava a acontecer. Mas, a posteriori, portanto, agora há algum tempo, há cerca de uns 5 meses atrás, eu fui à consulta e disse à médica exatamente porque tinha acontecido essa melhora e ela simplesmente disse-me, pronto, embora ela não estivesse dentro, sabia alguma coisa, mas não estava dentro da informação, mas disse-me, aconselhou-me e disse-me que realmente se eu me sentia melhor com esta tecnologia e se continuasse a sentir melhor, que usasse e que continuasse, se precisasse dela, ia à consulta e pronto. Mas realmente ela foi extremamente agradável, não me, não me contrariou em relação àquilo que eu queria fazer e continuo por enquanto, não é? A ter resultados positivos, embora tenha algumas coisas que vão acontecendo, mas não tenha inflamação por enquanto, o que é bom, porque a inflamação é o mais importante, não é? sim, Quando o intestino começa a inflamar, eu começo a ter problemas mais graves e problemas que realmente têm que ser solucionados na altura, não é? Por enquanto, depois daquela consulta e depois de algumas consultas, outras, as análises que eu tenho feito têm sido de acordo com o não uso da medicação, ou seja, continuo sem inflamação plausível para o tal medicamento, para fazer medicação. Portanto, até agora não tenho usado medicação nem para o Crohn, não tomo anti-inflamatórios, não tomo comprimidos para as dores, não preciso, não tenho agora, graças a Deus, e ao X39 também, mas pelo menos a diminuição muito acentuada da medicação foi uma das coisas que aconteceu gradualmente, não é? E isso foi muito bom porque não tomando anti-inflamatórios também ao mesmo tempo, lá está, a bola de neve parou, porque também não tenho problemas não a há um nível desgaste. intestinal, Sim, exato. E sim. toda aquela medicação que eu tomava para a minha coluna e para todas as outras coisas deixou de fazer sentido.
E eu creio, mesmo até a nível dos meus diabetes, ainda não tenho a certeza absoluta, que tenho estado sempre muito Mais estável. mais estável do que estava anteriormente. Portanto, porque os meus diabetes também é uma coisa relativamente recente, não é? Foi mais ou menos ao mesmo tempo, ou um bocadinho antes de eu ter começado o X39, mas tenho estado sempre nos meus limites e não tenho ultrapassado os limites dos diabetes, o que é bom, apesar de fazer uma medicação, é uma medicação não muito acentuada, ou seja, não é uma coisa. Mas pronto, diminuí para quase um terço a medicação, o que é extraordinário. E neste momento eu consigo fazer a minha vida, digamos, normal, entre aspas, não é? Porque também não posso abusar, eu sei, não sou pessoa neste momento para grandes abusos em termos de profissionais, não poderia ser, mas consigo fazer uma vida completamente normal em termos, por exemplo, da minha vida particular, a minha casa, o meu jardim, as minhas coisas normais e consigo estar sentada numa cadeira durante algumas horas a pintar, por exemplo, coisa que não conseguia fazer há alguns anos atrás. Há 2 anos atrás eu não conseguia. De todo. A forma que eu tinha de fazer a minha vida era simplesmente sempre dependia do meu estado físico naquele dia, não é? Portanto, aquilo que eu conseguia fazer era mínimo. Conseguia fazer uma coisa 10 minutos, mas depois não conseguia, se calhar, durante 2 ou 3 horas, tinha que repousar, tinha que estar quieta e depois fazer mais qualquer coisa. Agora não consigo. Agora o X39, por exemplo, dá-me uma atividade, eu consigo ir para o meu jardim fazer coisas que não conseguia fazer de qualquer, de qualquer maneira naquela altura, mesmo, de todo. Por exemplo, não sou só eu que tenho resultados. Claro. O meu marido teve resultados muito bons. Lá está, o meu marido é transplantado renal há Uhum. 40 anos e, e está a usar o X39 há um ano e meio. Portanto, começou a usar 6 meses depois de mim. Precisamente na altura em que eu tive aqueles resultados do intestino, ele acreditou um pouco naquilo que eu estava a fazer e resolveu testar. Tive inclusive com a Susana e com alguém para ter, no fundo, uma consulta sobre o assunto, Claro. se eu poderia ou não usar, porque mesmo sendo transplantada há 40 anos, se teria algum problema nesse campo, e Exatamente. realmente ele começou a usar a partir dessa altura. Por mero acaso, o meu marido teve um problema grave, grave quer dizer, algo grave na coluna, partiu um pouco do osso de uma das vértebras, foi a nível profissional, mas Acidente profissional. e, portanto foi hospitalizado, foi operado e não teve uma dor, não usou um comprimido fora do hospital. E Muito isso é bem. verdade. Ele trouxe as caixas dos comprimidos, não os abriu sequer. Não teve uma dor, usou o X39 todos os dias desde que saiu do hospital. E ele diz, e isso é uma das coisas que ele diz, que foi extraordinário, porque não teve uma dor sequer depois de ter sido operado. Muito bem. Olha, Amélia, só temos a agradecer-te a tua disponibilidade de teres aqui estado connosco. Com certeza que a Susana também quererá dizer alguma coisa. É só dar-lhe um beijinho e dizer-lhe a todas as pessoas que nos estão a ouvir que impactar a vida dos outros é importante, muito importante, é mesmo uma responsabilidade social. Mas quando é alguém que nós conhecemos desde miúdas, não é? Ela conhece-me, é de família, é muito importante porque nós queremos o melhor àqueles de quem gostamos e conhecemos. Mas também temos um bocadinho de receio, e aqueles que me estão a ouvir sabem disso, de ai, se não funcionar. Por isso aqui este testemunho para mim é muito sentido e digo às pessoas, partilhem, partilhem mesmo com os vossos e ouçam este testemunho da Amélia com muito carinho e percebam que é preciso usar, não é de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. Realmente, quero dizer àqueles que estão aqui pela primeira vez que a tecnologia funciona e quando eu vos digo que a fotobiomodulação funciona, é um facto, vai ser o futuro cada vez mais.
O David Schmidt é o único na maneira como faz com que o nosso corpo funcione, mas acho que ninguém fica indiferente a estes testemunhos porque não dá para ficar, não é? O facto mesmo do marido da Amélia, ele não usou o X39 por causa do transplante, não é? Claro que não foi por aí, foi para ter melhor qualidade de vida e vejam que como impactou numa cirurgia. Agora, se não usarmos, se não experimentarmos, a Amélia usou porque confiou em mim, porque me conhecia, não é? E também pelos resultados que aconteceram na minha mãe, mas o mais importante é usarmos. Não vai haver uma Amélia ou outra Amélia a ter estes resultados se não fizer o que ela fez, não é, Vítor? Se a pessoa tiver Sem uma dúvida. doença de Crohn, se tiver, seja lá o que for, e pensar, não vou usar, não vou testar, não vai ter resultados. Mas olha, nós temos aqui na sala uma outra pessoa que tem um resultado também muito idêntico ao da Amélia, que é o Carlos Contente, e ele deixou-nos uma mensagem que diz: Boa noite, sou portador da doença de Crohn há 28 anos e desde há 21 meses não faço qualquer medicação farmacológica com a ajuda do X39 e outras terapias não convencionais. Portanto, o que nós temos aqui é Um efetivamente beijinho algo. para ele, Vítor, e pelo testemunho dele. Muito, muito Exatamente. gratos. Agradecer-lhe também o facto de ele ter partilhado aqui connosco, o seu próprio testemunho, porque uma pessoa que partilha o seu testemunho, efetivamente, é de louvar, essa situação, porque há muitas pessoas que muitas vezes até com um pouquinho de vergonha não partilham ou não querem dar o seu testemunho, mas todas aquelas pessoas que o conseguem fazer é realmente de louvar e é de agradecer, porque vocês não imaginam, assim como o caso da Amélia, a quantidade de vidas que impactam ao terem conhecimento da vossa coragem de terem feito esta tecnologia, mesmo contra qualquer princípio terapêutico ou médico, vocês assumirem e terem a coragem de fazer uma tecnologia que é completamente inovadora e depois apresentarem ao final de algum tempo estes resultados é realmente algo de extraordinário.